galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Gabarito Enem. Vamos ter a nossa aula de espanhol, vamos continuar aquilo que a gente já tem visto, né? Os macetinhos, algumas coisas que podem cair na prova do Enem, né? Pode aparecer lá no texto. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso material, beleza? A gente vai ver, né, um pouquinho além disso, mas mais ou menos a gente vai ver alguns advérbios, né? El cuerpo, né, o corpo humano, apócope, a gente vai ver o que é apócope, é alguma coisa similar ao português, e vai ver também a questão das horas, né, que é um pouco diferente do português, e é necessário que nós saibamos identificar alguns pontos na hora do texto, ok? A gente vai começar por muy e mucho, tá? Em português, nós sabemos que existe o muito, né? O muito ele serve para tudo aquilo que tem questão de quantidade, né? Uma coisa superior. Já em espanhol se subdivide em muy e mucho. E cada um dele tem um momento de ser usado, né? Antes ou depois de algum termo, e é isso que a gente vai ver hoje, tá ok? Vamos lá. São dos advérbios de cantidad, pero sus usos obedecem a regras distintas. Ou seja, são dois advérbios de quantidade, né? Tanto muy quanto mucho, mas seus usos obedecem a regras diferentes, distintas. Então a gente vai dar uma olhadinha em cada caso aí para ver quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro. Primeiro, a gente vai começar pelo muy. Quando é que eu vou usar o muy? Usamos antes de adjetivos e advérbios, tá? Então, se for para poder ficar mais fácil, lembra, tá? Ad, tá? Os dois, o muy vai sempre usar com os que começam com ad, adjetivo e advérbio, tá? Vamos ver os exemplos aqui. Essa muchacha es muy guapa. Essa garota é muito guapa, é um adjetivo, é bonita. Então, já que é adjetivo, antes dele eu sempre vou usar o muy, ok? Próximo. Mi padre no está muy bien hoy. Meu pai não está muito bem hoje. Bem, né, nós temos a classe gramatical aqui, ele é um advérbio de modo. Então, sempre que eu tiver um advérbio, eu vou usar muy, tá? Então, recapitulando rapidinho, sempre que eu tiver adjetivo e advérbio na frase, entre o muy e o mucho, eu vou usar muy, beleza? O próximo é o mucho. Usamos antes de substantivos, tá? E aí preste atenção agora, galera. Substantivos e ele é variável. O que eu quero dizer com ele é variável? Vai haver a variação de gênero e número, né? Nós já vimos nas aulas passadas gênero masculino, feminino e número singular e plural. Então, esse aqui, quando antes de substantivo, ele pode ser variável. Ou seja, eu posso ter mucho, sua variação no feminino mucha. No masculino plural, muchos, e no feminino plural, muchas, tá? Então vai depender do contexto, do tipo de substantivo que vier após. Obviamente, se vier um substantivo feminino plural, eu vou usar muchas. Se for um substantivo masculino singular, eu vou usar mucho, e aí por diante, ok? E tem um outro caso também, antes e depois de verbos. Então sempre que na frase eu tiver lá um verbo, né? Ou antes ou depois, né? Teoricamente tiver uma lacuna para ser completada, eu vou usar o mucho, tá? Muito cuidado. Nunca vai, né, na ânsia, olha para a frase, tá com muy e mucho. Olha a frase como um todo, leia como um todo, né? Porque de repente o referente ali é outro. Pode ser que tenha na sua frase, lógico, né? Na oração vai aparecer um verbo, aí tá lá perto você vai tacar mucho. Não é assim, tá? Por exemplo, na frase anterior, no slide anterior, nós vimos aqui, ó. Mi padre no está muy bien. Aí você olhou aqui, ó, o verbo está. Se é estar, antes ou depois, eu vou botar mucho. Não é assim. O foco dessa frase aqui foi o quê? Essa palavra aqui, bien, tá? Ela é um advérbio. Então,
a parte mais importante aqui não está no verbo. Então, vamos tomar cuidado, tá? Normalmente, vai estar bem claro para a gente porque nessa frase não deve aparecer. Se aparecer para mim, para completar com mútil após o verbo, não vai ter nenhum adjetivo e nenhum advérbio. E aí não vai causar estranheza, tá? Mas leiam a frase sempre com bastante calma. Então eu tenho aqui de exemplo. Yo no tengo muchos amigos. Classe gramatical de amigos, substantivo, tá? Lembrando, como nós dissemos que ele é variável, então amigos está no masculino plural, então ele vai flexionar para masculino plural, muchos, ok? Ana tiene mucha paciencia con los niños, tá? De novo aqui um substantivo, nesse caso aqui feminino singular, como mútil ele é variável, então ele vai concordar, acompanhar esse seu novo substantivo. Então ele vai para o feminino singular, mucha. E por último aqui, nosotras estudiamos mucho para la prueba. Eu acabei de falar, coisa de 1 minuto atrás, para a gente dar uma olhada direito na frase, sem pressa, para que não ocasione erro, né? E aí você vê aqui, ó, nós temos o verbo, tá? E depois, olha, não tem nenhum adjetivo, não tem nenhum advérbio, nada que possa causar estranheza ou dúvida, tá? Então, não basta olhou o verbo, taca mútil, não. Tranquilo. Lê a frase como um todo. Pode haver frases ali que você vai ficar em dúvida, mas você vê o que melhor encaixa, tá? Qual o melhor referente ali. Nesse caso, após verbo, mútil, tá? Só lembrando, ele vai ser variável, mútil, mútia, mútios e mútias, somente quando for antes de substantivo, tá? Quando for antes ou depois de verbo, vai ser a sua forma simples, que é mútil, tá? Então, para a gente fechar isso, quando é que eu vou usar muy? Sempre antes de adjetivo e de advérbios, tá ok? E quando é que eu vou usar mútil? Sempre que estiver antes de substantivo, lembrando que nesse caso ele pode ser, melhor dizendo, variável, né? Masculino, feminino no singular, masculino e feminino no plural, ok? E antes e depois de verbo, também vai usar o mútil, ok? Os dois obedecem a mesma ideia de advérbio de quantidade, então muito, tá? Os dois obedecem a mesma ideia, só tem empregos diferentes dependendo daquilo que estiver acompanhando antes ou depois dele, dependendo, né, do caso, ok? Vamos passar para o próximo aí. Depois de termos visto esse muy mútil aí, vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de conectores, tá? O que são conectores? São aquelas expressões ou aquelas palavras que vão nos ajudar a unir uma parte à outra da oração, ok? Nós temos aqui o uso de y, né, que nós em espanhol nós chamamos de y, já comentei na aula anterior, ou e, né, que a gente vai usar um e quando a gente vai usar o outro, a gente vai ver daqui a pouco. E quando é que eu uso o ou quando eu uso o? Bem, por que é importante saber isso? Porque nos dois casos ali, na grande maioria das vezes, a gente vai usar só um dos dois, tá? O outro vai ser exceção à regra, só quando eu não puder usar aquele que normalmente uso, tá? Então tem que prestar atenção, isso é muito simples. Vamos trazer uma comparação um pouco para o português e você vai entender muito fácil, ok? Então vamos lá. Normalmente usamos a conjunção aditiva y, então esse y aqui não é uma consoante, tá? Ele é uma conjunção aditiva, trazendo para o português, nossa conjunção aditiva, né, é o e. Então esse y, como nós chamamos, ele cumpre a função do nosso e, ou seja, da ideia de adicionar elementos à minha oração, seja objeto, seja pessoa, enfim, ou ideias, ok? Então, conjunção aditiva y para unir palavras, tá? Além de palavras também pode ser unir ideias, conceitos, ou o que seja. Mas, em algumas situações, nós mudamos, cambiar é mudar, nós cambiamos
la Y por E, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Exemplos. Maria trabalha e estudia. Eles compraram livros e quadernos. Bem, vamos colocar aí que a grande maioria das vezes nós vamos usar o Y, o Y. Na maioria das vezes, a conjunção aditiva que nós iremos utilizar será essa, tá? Mas, então, quando é que eu não posso usar o Y? Quando é que eu vou usar o E? Bem, galera, isso é muito fácil. Eu vou usar o E quando a palavra que vier após, olha para cá, ela começar com I ou HI, tá ok? Por que isso? Bem, em espanhol, eles prezam muito pela boa sonoridade, né? Então, pelo bom som. Então, para que não haja nenhuma repetição, né, da letra que termina, do som que termina uma palavra, ou nesse caso um conector, e é o mesmo som que começa o outro, né? E aí, o que pode haver? Além de haver uma repetição de sons, pode, né, na parte oral, na língua falada, haver depois uma junção, tá? Por exemplo, não é o mesmo caso, mas eu só vou dar um exemplo para que nós entendamos, tá? Eu tenho, por exemplo, água, né? Na última aula nós falamos sobre isso, né? A questão de masculino e feminino. Água. Água nós sabemos que é um substantivo feminino. Então, qual seria, né, relembrando da aula passada, qual seria o artigo definido que iria entrar aqui antes dele? Né? Artigo, aquele que acompanha o substantivo. Português, o, a, os, as. Espanhol, el, la, los, las. Qual seria aqui? Água, se é feminino. No singular, seria lá. Ok? Então, pode reparar que o mesmo som que termina aqui, começa aqui. Além de nós termos uma duplicação do som nas duas palavras, aqui termina e aqui começa, eu ainda corro um risco na língua falada de eu acabar aglutinando esse negócio aí, tá? Ou seja, em vez de falar la água, daqui a pouco eu estou falando lágua. Né? Nós sabemos que quando a gente fala mais informalmente, a gente acaba não tomando tanto cuidado, né, com o uso da língua, então acaba ficando mais relaxado mesmo. E, por exemplo, né, o que era para virou pra, e na parte escrita, né, que é a extensão da parte falada, né, nas redes sociais, por exemplo, o que fica só o que, a letra Q, o para é o P barra. Então, para que seja evitado isso, né? Seja lá água, vire depois lágua, vira uma palavra, uma outra palavra, né? Então, ocorre esse empecilho, ok? Então, sempre que a palavra que vier após começar por I ou HE, eu não vou usar o Y, ou seja, o Y. Nesses casos, eu vou usar o E, tá? De novo, normalmente eu uso Y. Quando a palavra que vem após começar com I ou HI, tá? Eu vou ter o som, eu vou ter o E no lugar do Y. E por que também? Nós vamos falar aí, né? Não entrando na questão da parte sonora, de como um país fala ou não, nós temos essa consoante, quando numa palavra não assim isolada, né, não sendo só um conector, tendo variações de som. Por exemplo, jo, o sho, o yo. Então, tem essa questão da variação de som também. Tá? Nesse caso aqui, ele vai ter o som de I. Tá? A parte na parte sonora vai ser I. Exemplo aqui, ó. Maria trabalha e estudia. Então, como ele tem o som de I, tá? E estudia, ele não pode ter o mesmo som da palavra que vai começar após ele, que seria com I ou HI, tá? Vale lembrar aqui, depois a gente até vai falar alguma coisa rápida a respeito disso, que assim como em português, o H não tem som, tá? Por isso
que vai entrar no caso de I ou HI, tá? Em inglês, tá? Por favor, galera, não confunde isso. Em inglês, o H, ele tem som. Não vou saber dizer se em todas as palavras, mas, por exemplo, house, home e outras palavras aí do gênero, ela tem um som parecido com o do R, ok? Não sei se é exatamente som de R, mas, enfim. Já em espanhol, não. O H é igual ao português, tá? Ele não tem som. Por isso que vai assumir o som do I que está logo após, ok? Bem, olha para cá. Usamos E antes de palavras que começam com I ou HI, que foi eu acabei de explicar, ok? Então, exemplos, ó. Aqueles hombres são padre e hijo. Jorge e Igor são mis hermanos, ok? E aí tem uma observaçãozinha aí. Olha aqui. Observação. Antes de palavras que empiezam, tá? Que começam por ditongo. Olha, galera, cuidado com isso aqui, tá? Com o ditongo IE. Por que eu tô falando IE? Porque eu acabei de falar, o H não tem som. Então, ditongo IE, tá? Nós usamos o Y. E caramba, já não entendi. Uma hora usa, outra hora não usa. Vamos recapitular, a gente não vai errar isso. Sempre, tá, que eu tiver palavra começando por I ou HI, eu não vou usar o Y, vou usar o E, tá ok? Mas só I ou HI. Pô, mas então por quê? Aqui tem HI, mas aí depois tem um Ezinho aqui. Bem, exatamente por causa desse E, tá? Esse E, junto com I, ele forma aí um ditongo, tá? Palavras que tem ditongo nessas palavras, nessa sílaba, né? Então ele vai formar um ditongo. E se você parar para pensar, muda a questão sonora. Não é mais I, é IE. Então, como é IE, mesmo havendo essa pequena mudança, tá? Convencionou-se aí liberar o uso do Y, não tem problema nenhum, tá? Exemplo, necessito água e hielo, tá? Não é mais somente agora o som do I. Se fosse um hiato, tá? Se fosse uma palavra, um monossílabo, por exemplo, ou um hiato, tá? Seria diferente, porque eu ia ter a quebra dessa sonorização ali, que agora é permitida, tá? Então, quando eu tenho ditongo, não tem problema nenhum. Vamos lá para uma outra questão. Se de repente eu coloco assim... Eu tenho aqui, ó, Juan e eu somos amigos. Aqui eu vou usar Y ou vou usar o E? Vamos prestar atenção. Eu falei que o Y, ele tem som, tá? Nesse caso aqui desse conector, ele tem som de I, tá ok? E não pode haver essa essa duplicação de sons. Tá? Então, se você fosse arriscar aqui, qual que você colocaria? O Y ou o E? Responda aí. Respondeu? Tem que ser rápido. Bem, para você que pensou no Y, tá? Tá correto. Mas por quê? Não vai haver a repetição do som? Bem, vamos voltar? A regra diz que só quando for antes de I ou HI. Não fala nada de uma outra palavra que comece com Y. E por que isso? Bem, quando essa conjunção ela está sozinha, o som dela é de I, ok? Porém, quando em uma palavra, sendo letra que faz parte de uma palavra, o som dela vai mudar, tá? Como eu falei, pode ser jo, pode ser sho, pode ser yo. Então, aí vai depender da região,
ok? Então, como há essa abertura aí, não houve problema nenhum. E a regra é clara, pessoal, que não é futebol não, tá? Mas a regra é clara quando está dizendo só palavras que começam com I ou HI, tá ok? O resto não tem problema. Bem, vamos seguir essa mesma ideia aí. Nós vamos ver o próximo conector. Normalmente, usamos a conjunção adversativa. O Y é uma conjunção aditiva. Serve para adicionar, né? Para unir palavras ou ideias, ok? Já aqui é adversativa. Bem, adversativa vem daquela ideia de adversário mesmo, tá? Então, é um para cada lado. Se na aditiva eu tenho uma soma de elementos, né? Quanto mais, melhor pode vir. Exemplo, eu tenho uma bicicleta e uma casa e um carro e um barco. Lógico, a gente não fala assim, tá? Só para poder exemplificar. Quanto mais, não tem problema nenhum. Já na adversativa, não. Você não vai poder ter vários elementos. Normalmente você vai ter um ou o outro, tá? Essa conjunção adversativa aqui é o nosso O, ela não é apenas uma letra, assim como o Y não é só uma letra, tá? Ele é a ideia dele é de ou, tá? Então, de escolha, uma adversária à outra. Então, usamos a conjunção adversativa O, tá? Isso aqui não é somente uma letra, para dar alternativa entre dos, né? Dois ou duas, ou mais coisas ou pessoas, tá? Então, sempre que eu disser para você assim, ó, você vai ter que escolher. Você vai ter que botar um como adversário do outro e vai ter que escolher um, não pode escolher os dois. Você não pode, né, somar, você tem que separar. Pero, em algumas situações, cambiamos la O por U. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí, ok? Mas a ideia é basicamente a mesma. Prefieres naranja ou limão? Você tem a opção dos dois? Não, estou querendo dizer para você, ó, você tem que escolher. Você tem a laranja e tem o limão. Qual que você vai querer? Um ou o outro, tá? Conjunção adversativa. Não sabemos se vamos ao cine ou ao teatro. De novo, você tem duas opções. Você tem um compromisso com alguém, né? Você marcou com alguém, ou vai marcar, enfim. Sendo que você tem que escolher um. Ou você vai ao teatro, ou você vai ao cinema, porque aquilo que vocês querem fazer passa na mesma hora. A sessão do filme que vocês querem pegar é às 7 e a peça vai começar às 7. Não dá para você estar no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher, tá ok? Então aí há uma, entre aspas, uma rivalidade. Só pode escolher um, ok? Usamos o antes de palavras que empiezam com o e ativo. Bem, lembra do Y? É basicamente a mesma coisa, tá? Então eu tenho, normalmente, eu uso a conjunção adversativa O, nosso OU. Porém, quando diante de palavras que começam com O ou HO, e aí lembrando porque o HO, porque o H em espanhol, assim como em português, ele não tem som, ele não tem peso, tá? Então é como se fosse enfeite, ele está ali só para dizer que está. Então não tem força nenhuma na palavra. Então quando eu tenho antes de O ou HO, eu não vou usar O, eu vou usar o U. Tá ok? Então simples assim, basicamente a mesma coisa do que o outro. Esse é o teu um pouquinho mais fácil, vou falar daqui a pouco por quê. Então, exemplos. El próximo candidato es mujer ou hombre, tá? Uma pergunta aqui, normalmente, tá? Isso não é 100%, mas normalmente isso acontece, a adversativa ela acontece numa pergunta, né? Mujer ou hombre? Hombre, palavra começando com HO. Vas a conhecer Itália ou Holanda, ok? Então, nas duas ideias aqui, sempre escolher entre um ou outro. Você não pode somar. Não pode, aqui não estou perguntando se você vai conhecer Itália e Holanda, não. É um ou outro. Você ganhou uma passagem, tá? Uma viagem. Você quer um ou outro, só pode escolher um. A ideia é essa, tá? Por que esse ou aqui ele acaba sendo mais fácil? Diferente do Y,
não tem aquela exceção, não tem aquela observação, tá? Aqui sempre vai ser assim. Então não existe antes de ditongo, usa o, não rola isso, tá? É só esse caso aqui. Ou é o ou é o, tá? Se tiver antes de O-H-O, você vai usar o. No geral, você vai usar o. Beleza, galera? Bem, um próximo tópico. Isso aqui é mole, tá? Galera, só estou apresentando isso aqui para que, se caso caia num texto, isso não cause estranheza, tá? Você olha assim e fala, pô, já vi esse negócio antes, sei mais ou menos o que que é. Então nós temos aqui padre, né, família, né? Padre e madre, né? Então masculino e feminino. Abuelo e abuela, quer dizer, avô e avó. Hijo e hija, filho e filha. Hermano e hermana, irmão e irmã. Nieto, nieta, neto, neta. Suegro, suegra, sogro e sogra. Até agora, basicamente a mesma coisa. Aqui que muda um pouquinho, tá? Yerno, tá? É genro. E nuera, nora. Marido, mulher, igual ao português, basicamente. Esposo, esposa. Essa palavra não está errada não, tá? Ela tem um R a mais do que em português. É padrastro e madrastra, tá? Esse R aqui no final, ele existe mesmo, não está errado. Primo, prima, cunhado, cunhado, tio, tia, tá? Vale aqui ressaltar só a inclusão do acento, tá? Que português não tem, tá? Então essa diferenciaçãozinha. Bem, galera, isso aqui é só para caso você veja numa opção ou veja de repente, né? Por que eu botei padre, madre? Dá para você entender mais ou menos, né? Se bem que padre você pode pensar que é padre, né, da Igreja Católica e madre também da Igreja Católica, nesse caso não é, mas você vê assim, poxa, irmã e irmã, dá para saber, nieto, nieta, mas tem algumas palavrinhas um pouco diferentes, como yerno, por exemplo, tá? Então só para que isso te soe familiar, se você for ler em alguma coisa, tá apresentado aí, beleza? Vamos pro próximo. Agora a gente vai começar, né? Galera, toda aula rola uma parada de verbo, não tem jeito, tá? Porque tudo que a gente fala em questão de oração depende do verbo. A gente usa verbo para poder construir várias orações, né? Quando nós começamos, eu falei para vocês que o verbo ser e o verbo estar basicamente aparecem, sei lá, em 50%, 60% das nossas frases no dia a dia. Então sempre vai rolar um verbo na tua oração, não tem jeito, tá? Então, para que você saiba empregá-la bem e saiba reconhecer, tá ok? Nós vamos apresentar para vocês aqui. Vamos falar aqui de perífrases verbal de futuro, tá? O nome é esquisito, mas é muito fácil, porque vocês já usam, né, normalmente, a maioria do Brasil, já usa isso quase todo dia, ok? Então nós temos a perífrasis verbal de futuro, que nada mais é que verbo ir, mais uma preposição a, mais um outro verbo no infinitivo, tá? Galera, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco no próximo bloco. Valeu?